Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo pela Web Rádio Cristo Consolador. Estamos começando o programa Entre Irmãos. Infelizmente, a Amanda não vai poder participar hoje, mas eu vou estar aqui comentando sobre o tema. E para todos aqueles que estão vindo, que sejam bem-vindos, aqueles que estão nos escutando ao vivo e aqueles que vão nos escutar em outro momento. E para iniciarmos, eu vou ler uma pequena mensagem de C. Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. Por que está guardando tantas coisas inúteis? Para que tanta coisa, com seus armários, quando seus irmãos estão com os deles vazios, distribua tudo aquilo que lhe não está servindo, para que sua alma não fique pesada demais quando se afastar da terra. O coração do homem está onde está seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso, sem conseguir alçar voos para as regiões bem-aventuradas. Bom, essa é uma mensagem bem interessante e profunda, porque nós vivemos numa sociedade onde nós somos estimulados a estarmos alimentando todos os nossos desejos e muitas vezes nem analisamos se esses desejos fazem sentido ou não. E na maioria das vezes, nós já temos mais do que o suficiente, mas ainda assim, até num processo inconsciente, muitas vezes, acabamos entrando numa corrida sem fim, onde nós precisamos do carro novo, do celular novo, das coisas novas, e muitas vezes nem estamos utilizando as que já temos, e muitas vezes estamos apenas num processo de competição, ou buscando preencher um vazio, ou uma sensação de que sentimos falta através das coisas materiais. E nesse sentido, essa mensagem ela é muito profunda, porque ela nos mostra que nós podemos canalizar nossa energia, nossos sentimentos para a nossa vida, para o relacionamento com as pessoas, para a realização de coisas positivas. E muitas vezes esse processo de criarmos apenas metas ou objetivos materiais e resumirmos a nossa existência sobre as questões materiais, nos causa doenças, nos desequilibra e nos deixa vazios, porque sempre que nós conquistarmos algo, vai ter algo além, a sociedade vai inventar algo novo, e isso nunca para, faz parte do processo material, mas no processo espiritual, nós sabemos que somos espíritos em processo de evolução e que o espírito leva justamente esse equilíbrio mental, esse equilíbrio espiritual que ele consegue desenvolver ao longo da vida, bem como as relações, os sentimentos que ele deixou, os valores, o apoio que ele ofereceu às pessoas ao seu redor. Então, nesse ponto, é interessante nós buscarmos ao longo da nossa existência, claro, conquistarmos os objetivos que temos, mas de uma forma equilibrada, não exagerando e percebendo que nós já temos muito mais do que necessitamos e que muitas vezes o que nos falta não é a posse material ou a questão material, mas sim o tempo, conversas positivas, reflexões positivas, uma satisfação interior que muitas vezes vem
também de estarmos, né, buscando conduzir a nossa mente, né, nossa consciência de uma forma equilibrada. Essas são pontos, né, que não são compráveis, né, não estão à venda. São pontos que dependem realmente da nossa maturidade espiritual, da maneira em que vivemos a vida. Então, né, Jesus Cristo ele foi bem sábio, né, quando nos ensinou, né, de que o verdadeiro tesouro, né, não está nesse mundo e que nós vamos desenvolver esse tesouro através desse equilíbrio, né, desses sentimentos, dessa paz de espírito, que nós falamos tanto, né, sobre essa paz de espírito, mas poucos espíritos realmente a possuem, porque nós nos iludimos, né, e nos desviamos muito fácil nesse mundo material e, né, nós temos toda sorte de tentação, de desequilíbrio para nos desviar desse caminho e muitas vezes né, pensar, nos fazer crer que a vida se resume apenas às posses materiais ou ao que nós conquistamos, né, ao longo do caminho, materialmente falando. E isso é uma fração muito pequena, né, de todo o potencial que nós temos como espíritos. Assim, diante dessa reflexão, vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, né, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nosso mentor espiritual, de nossos amigos espirituais, que já nos envolvem em uma luz suave e tranquila, serenando o nosso coração, abrindo o nosso coração espiritual para que possamos receber as boas vibrações da espiritualidade. E assim todos unidos numa frequência de paz, de amor e de fé, vamos elevando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, que nos envolve em São Manto Azul Celeste, nos dando muita paz e muita tranquilidade. Ela que é exemplo de benevolência, de plenitude, de equilíbrio, de sabedoria, que viu seu filho sendo morto, crucificado, e não encheu o seu coração de ódio, mas ao contrário, se apiedou de todos aqueles que estavam imaturos espiritualmente falando, para entenderem a mensagem do Cristo. E ao longo da sua jornada buscou apoiar aqueles que refletiram, que perceberam seus erros, aqueles que também não perceberam, que continuaram se iludindo nas coisas materiais. Ela buscou, ao longo da sua existência, oferecer, né, o seu colo de mãe a todos que a procuravam, a sabedoria, a prudência, né, a bondade, o amor, a todos aqueles que a procuravam em busca de orientação, de paz, de um novo caminho a seguir. Assim, vamos rogando essa mãezinha amada que nos abençoe, que nos guie, que nos ajude a trabalharmos esses sentimentos dentro de nós ao longo da nossa jornada e que possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso irmão mais velho, que representa toda a sabedoria, toda a paz, toda a bondade que nós podemos almejar nesse mundo de provas e expiações. Mestre Jesus Cristo, que veio nos ensinar a sabedoria de como viver a vida nesse mundo de provas e expiações com paz, com tranquilidade, sabendo as dores, os problemas, as situações que vamos enfrentar, e mesmo que venhamos a enfrentar todas essas possibilidades, que possamos ser donos de nós mesmos, crendo e tendo a certeza da continuidade da vida, do equilíbrio que podemos construir nas nossas atitudes, do legado que cada um de nós pode deixar na mente, no coração das pessoas ao nosso redor, através dessas virtudes, através das leis divinas que atingem todos os corações, todas as almas, a todos os tempos da humanidade. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos represente, nos eleve o pensamento até o Pai Criador, fonte eterna, causa primária de tudo e de todos, a quem somente agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa oportunidade divina de estarmos encarnados no momento em que estamos, no corpo que estamos, na vida que estamos, com os desafios, com as situações positivas que encontramos ao nosso redor, porque toda essa vida, toda essa existência foi criada com muito carinho, com muito planejamento, para que cada um de nós possa exercer o seu livre-arbítrio, possa desenvolver a sua sabedoria e possa, dentro desse pacote, desenvolver toda a bondade, todo o potencial divino que há
dentro de cada um de nós, dentro de cada alma humana. Assim, nós agradecemos e louvamos o Pai com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje, e eu vou ler uma pequena mensagem para iniciarmos as reflexões sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o papel do Espírito na transformação da humanidade, e para isso eu achei uma pequena mensagem de um site chamado comkardec.net.br, chamado O Papel de Cada Um na Transformação do Mundo, por João Afonso G. Filho. E ele começa, falando o seguinte: os espíritos superiores vêm ao nosso encontro para nos ajudar, mas o progresso moral é uma tarefa que cabe a cada um de nós, individualmente, e que exige a responsabilidade de cada espírito na construção de um mundo mais justo e fraterno. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Afetam exteriormente a virtude e a religião, alguns usam para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. Nesse trecho vem de Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 627. Então, quando nós pensamos sobre a questão espírita, e sobre todas as transformações que aconteceram na sociedade, elas vieram através de espíritos que, como Jesus Cristo, encarnaram na Terra, deixaram, através do seu exemplo, através da sua conduta, novas noções, novos princípios, novas visões de como viver a realidade, e inspiraram outros homens, outras pessoas, a seguirem esse exemplo. Então, cada um de nós tem um papel fundamental na transformação da humanidade. Toda a humanidade é como um oceano, e cada um de nós representa uma gota. E apesar de nós sermos apenas uma gota, cada gota contribui com um grau de salinidade, com a sua pureza, nesse grande oceano. Então, nós hoje vivemos no mundo de provas e expiações, o que demonstra que nós estamos ali no meio do caminho. Então, nós já percorremos uma série de processos no passado, em outras civilizações, em outros povos, a Idade Média, a Idade Antiga, a Idade da Pedra Lascada e por aí vai, como povos que guerreavam mais, que brigavam, que tinham grandes conflitos, e hoje nós continuamos ainda tendo muitos conflitos, mas nós estamos desenvolvendo tecnologias, possibilidades, acordos, ou seja, nós que somos os mesmos espíritos que estamos aqui evoluindo no planeta Terra, nós continuamos evoluindo e individualmente, dentro da condição de cada um, através do pequeno progresso que cada espírito faz, nós vamos transformando a cada encarnação a realidade da sociedade, os valores da sociedade, suas visões de futuro, suas visões de mundo. Então, se nós formos pensar nesse sentido, cada um de nós tem um papel crucial, porque se nós analisarmos um exemplo, há 200 anos atrás, a escravidão, por exemplo, era algo tido como aceito, como natural. Então, os espíritos, nós encarnados naquele tempo, nós aceitávamos isso. Hoje não. Todos nós, a sociedade no geral, no mundo inteiro, todos os espíritos evoluíram para ver que isso é algo abominável, que não faz parte da necessidade humana, nem da necessidade individual de cada um de nós.
Então, quando nós pensamos sobre isso, quantos valores, né, quantas transformações nós estamos tendo nesses últimos 50 anos, por exemplo, que estão levando todos os espíritos a reverem valores, possibilidades, né, a querendo ou não se transformarem, e ainda, né, aqueles que não querem se transformar, eles são arrastados pelo resto da sociedade. Então essas ideias, uma vez lançadas, elas vão germinando, né, elas vão implantando na consciência de cada espírito, num processo que pode levar séculos, talvez milênios, e ela vai sendo interiorizada, e conforme ela vai sendo interiorizada e depois, né, praticada, vai levando a sociedade a graus evolutivos maiores e a essa transformação da humanidade. Então, quando nós pensamos, né, nesse processo, nós verificamos que todo aprendizado que eu faça, que cada um aqui que está me escutando faça, né, a toda possibilidade de transformação, de, né, vencermos um vício, de mudarmos a nossa percepção sobre a realidade, de nos tornarmos espíritos mais maduros, de, né, termos mais empatia com o próximo, mais benevolência, bondade, justiça. Cada processo desse que nós fazemos individualmente gera uma série de ações, de novas posturas e atitudes que nós vamos praticar ao longo dessa existência e nas próximas. E somando essas pequenas possibilidades, né, com cada espírito, nós vamos transformando as sociedades. Esse agrupamento de espíritos vai se destacando moralmente, né, e aí vai fazendo as suas transmigrações, vai, né, indo para outras sociedades, para outros povos, levando essa cultura, transformando a cultura de um país, de uma região, e aos poucos vai se modificando a realidade. Aquilo que era aceito, né, como algo praticável, hoje se torna abominável. Né? Nós já não aceitamos aquele grau, nós esperamos algo além. E aquilo que antes era visto como um sonho, como uma possibilidade de futuro, aos poucos vai se materializando. Né? E não quer dizer que nesse processo, porque naturalmente, né, um espírito que traz uma ideia nova, ou que tem uma conduta diferente, né, ele pode ser isolado, pode ser julgado, né, pode ser condenado. É natural que muitas vezes a sociedade não veja sentido naquilo que ele, né, está vivendo ali ou dizendo, porque não é o status quo, né, da sociedade. Mas conforme o tempo vai passando, essas ideias elas vão se aprofundando e isso vai gerando transformações na sociedade. E nós verificamos isso, né, nos direitos civis, né, na questão que eu comentei da escravidão, na questão do preconceito, na questão, né, do próprio papel da mulher na sociedade. Né, hoje, né, as pessoas LGBT, né, com a questão da sua afetividade. Né, então, são vários processos que vão levando à transformação dos espíritos. E, naturalmente, tem aqueles, né, que né, vão sendo mais retardatários, né, vão demorando mais, e aí eles vão tendo mais dificuldade de viverem nas sociedades ou nos povos que estão conseguindo né, ter essa abertura plena, né, ou viverem mais essas novas possibilidades. E tudo isso faz parte dessa transformação da humanidade. Então, cada um de nós, mesmo, né, sendo apenas uma gota no oceano, cada processo evolutivo, cada maturidade, né, cada virtude que desenvolvemos, né, cada processo de empatia, né, de equilíbrio que desenvolvemos, contribui com esse progresso da humanidade, porque serve de exemplo, primeiro, para as pessoas que estão ao nosso redor, para os familiares, filhos, pais, para os colegas, né, vai gerando um ambiente mais equilibrado, de alguma forma, né, entrando até num aspecto, né, mais metafísico, né, essa nova forma de ver a vida vai mudando a nossa frequência espiritual, as energias que emanamos, né, e isso vai também, de alguma forma, contaminando, né, transmitindo para o ambiente, né, fazendo com que essas emanações elas suavizem a natureza, né, o ambiente que estamos, e isso vai criando empatia, né, vai diminuindo atritos, vai diminuindo guerras, vai diminuindo conflitos, né, começando o quê? Pelo indivíduo por si mesmo, né, através desse autoequilíbrio, né, você vai ter algum grau de influência nas pessoas ao redor,
Isso pode gerar mais equilíbrios nessa família, nessa sociedade. Consequentemente, aos poucos, né, esse bairro, essa cidade, essas regiões, né, e o papel de cada indivíduo dentro dessa sociedade vai levando a esse exemplo se multiplicar. Então, né, dessa maneira, nós conseguimos verificar o quão importante é o papel de cada um de nós, porque nós podemos iniciar um processo em nós mesmos que nós não sabemos onde termina, né? E até o grau de influência que esse processo pode ter. E tanto serve para o mal quanto para o bem. Né? Então, toda atitude de desequilíbrio, né, toda atitude de egoísmo, de vaidade que nós temos, vai, né, demonstrando, vai desequilibrando também a sociedade, vai mostrando ainda o quanto tem que ser trabalhado na sociedade, mas cada processo de recapitulação, de transformação, né, de progresso e crescimento, vai levando o homem, né, a esse exemplo que de alguma forma dá fé, dá esperança, né, dá possibilidades de futuro para a humanidade. Então, quantas vezes, né, nós, muitas vezes, numa visão negativa, nós verificamos, né, as guerras, os conflitos, as situações, né, da sociedade e pensamos, tá tudo perdido. Mas aí nós verificamos também outros exemplos, né, outras situações e verificamos que não, que há muitas possibilidades, né, que ainda há muito trabalho a ser feito e que algumas almas, né, que algumas pessoas estão fazendo esse trabalho. Então, por mais que pareça muitas vezes, porque nós vivemos numa sociedade materialista, caótica, né, onde há sempre a questão da rivalidade, da competição, a questão né, do desequilíbrio, né, da vantagem sobre o outro, mas nós verificamos ao longo do nosso dia a dia vários exemplos de cooperação, de equilíbrio, de harmonia, de pacificação, né, que nos fazem crer, né, e ter a certeza que a sociedade está sim evoluindo. Né, não da forma que nós imaginamos, da forma que nós gostaríamos, porque nós gostaríamos que fosse, né, num passe de mágica, não vivemos agora num mundo regenerado, num mundo de provas, né, num mundo melhor, num mundo sem guerra, sem doenças, mas as coisas não são assim, é todo um processo, né, cada um de nós está construindo a sua saúde para o futuro, né, cada um de nós está construindo a paz para o futuro, então, ao mesmo tempo que é muito desafiante, porque depende de todos terem essa visão, mas ao mesmo tempo, cada passo que nós damos, né, cada atitude que nós fazemos, está trazendo isso mais próximo da realidade. E mesmo que coletivamente, né, a sociedade ainda não, talvez não tenha áreas onde ela tenha esses frutos, mas o indivíduo, né, cada um de nós pode já colher esses frutos. Então, toda atitude que eu tiver que gere mais equilíbrio, mais paz, né, mais tranquilidade no meu lar, nas pessoas ao meu redor, né, que eu transmita essa bondade, tenha empatia, isso vai gerar já equilíbrio, já vou conseguir ver isso. Claro que vai ficar limitado a certos aspectos, mas já é um deslumbre, né, um vislumbre, já é uma possibilidade de paz que se abre na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. E conforme essa possibilidade for crescendo, isso vai levar à transformação da sociedade. Então, sim, né, nós queremos né, a transformação do mundo. Ela tem que começar por cada um de nós. Nós somos papel ativo nessa transformação. Claro que, né, eu não vou conseguir, né, trazer a paz mundial ou acabar com a guerra entre países no Oriente Médio, por exemplo, mas eu posso, dentro da minha realidade, já construir essa paz, já construir esse equilíbrio, já enxergar o próximo com empatia, dessa forma evitando futuros conflitos. Né? E cada um de nós pode, dentro do seu contexto, né, já assumir essa responsabilidade e ir verificando o que eu posso simplificar, facilitar na minha vida, né? Qual é o tipo de drama que muitas vezes que eu estou criando, ou de situação, de rixa, de briga, que eu poderia ser um pouco mais maduro e evitar, entendendo, né, que todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem sua visão, né? Eu estou errado em algumas coisas, estou certo em outras, e com o próximo é a mesma coisa. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós verificamos, né, o quão importante é o papel de cada espírito, né? O quanto nós temos extrema responsabilidade, né, nessa transformação. E por mais que hoje pareça um sonho, mas
a cada vida, a cada processo, a cada, né, virtude que nós vamos desenvolvendo, nós estamos nos abrindo mais possibilidades para que essa sociedade surja, né, e conforme a conscientização de cada um desses espíritos. Né, eu vou né, ler um pouquinho aqui mais do texto, né, dos comentários, onde tem o seguinte, né? A nós como espíritos, tanto na condição de encarnados quanto na de desencarnados, né, temos uma certa missão, né, uma missão de esclarecimento, né, uma missão de transformação, que nós podemos ignorar ou não, mas essa missão, né, ela faz parte do nosso processo de evolução. Cada um de nós, se nós olharmos a vida sempre está nos convidando à transformação, à reflexão, né? Nós podemos sim passar a vida de forma inconsciente, né? Eu posso chegar nos meus 90 anos, 80 anos, num pulo, né, sem ter feito nada de reflexivo, né, em minha existência. Né? Mas o convite, a vida nos faz esses convites através dos desafios, é justamente isso, que nós tenhamos ao longo do nosso processo de viver esses momentos em que os desafios, as dores, as preocupações, né, as pessoas ao nosso redor nos tragam situações em que a gente tenha, né, esse papel de reflexão, esse papel de transformação, de ter comportamentos novos, né? Então, até tem uma frase, né? Quando eu era menino, pensava como menino, né? E eu, como homem, eu penso como homem, né? Ou seja, conforme a gente vai mudando, né? A gente vai amadurecendo, certas percepções da nossa vida, elas vão mudando também. E, de preferência, né? Esse é o convite, que seja de uma maneira porque nós estamos mais maduros, ou seja, nós conseguimos filtrar melhor, né, nossos sentimentos, as situações da vida, né, as irracionalidades, nós conseguimos ser pessoas mais bondosas, mais gentis, também mais racionais, mais pragmáticas, mais equilibradas. Esse equilíbrio, né, nos leva o quê? A tomar melhores decisões, a aproveitarmos melhor as oportunidades que a vida nos oferece, a entendermos certos processos, o quão nocivo eles são. Tudo isso faz parte desse processo, né, de contribuição que cada um de nós pode dar com a evolução, né, do planeta, né, com a evolução do mundo. Então, aqui também, num outro tema aqui, né, na Revista Espírita, né, na edição de janeiro de 1860, com o tema Espiritismo, 1860, Kardec discorre sobre esse assunto, né, e aqui são destacados 2 trechos. Dizemos que as ideias espíritas progridem. Há algum tempo, com efeito, elas ganharam um terreno imenso. Disse-ia que elas estão no ar. Se elas progridem para com e contra tudo, e não obstante a má vontade que se encontra em certas regiões, é porque elas possuem bastante vitalidade para se bastarem a si mesmas. Aquele que se dá ao trabalho de aprofundar essa questão do espiritismo, nele encontra uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas dos quais em vão pedir as teorias vulgares, o futuro se abre diante dele de um modo tão claro, tão preciso, tão lógico, que se diz com efeito que é impossível que as coisas não se passem assim, e que se admira não se as tenha compreendido mais cedo, que um sentimento íntimo lhe dizia dever estar ali. Repetimos que a fonte principal do progresso das ideias espíritas está na satisfação que elas proporcionam a todos que se aprofundam, e que nelas veem outra coisa, senão um fútil passatempo. Ora, como se quer ser feliz antes de tudo, não é de se admirar que se prenda a uma ideia que os torne felizes. Dessa forma, entendo que os espíritos superiores vêm ao nosso encontro para nos ajudar, mas o progresso moral é uma tarefa que cabe a cada um de nós, individualmente, e que exige a responsabilidade de cada espírito na construção de um mundo mais justo e fraterno. O progresso moral e espiritual exige mais do que o conhecimento das leis de Deus. É necessário que cada um de nós pratique a caridade, a tolerância, a compreensão e o perdão no cotidiano. E aí é algo interessante que as leis de Deus, elas existem,
elas nos rodeiam, elas estão ao nosso redor a todo instante, mas para que elas se materializem no seu potencial máximo, é necessário o amadurecimento de cada um de nós. Então, as leis de bondade, de amor, de fraternidade, o equilíbrio do universo já está posto. Mas para que ele se materialize no seu potencial máximo, cada um de nós, como espíritos, vamos ter que interiorizar essas leis e praticá-las. E dessa forma, nós vamos construir essa realidade superior. Então, quando nós pensamos hoje na sociedade, em termos materiais, já há comida suficiente, já há dinheiro suficiente, condições de ter conforto para todos os habitantes da Terra, né, para que todos tenham uma vida com mais saúde, né, com tratamento médico, com, né, todas as possibilidades interessantes da vida, todos habitantes da Terra poderiam ter isso. O que está impedindo esse processo? É justamente ainda o nosso egoísmo. É a visão, né, a falta ainda de materializar na prática coletiva essas leis divinas. Né? Ou seja, cada um de nós ainda estamos num grau de desequilíbrio, né, de imaturidade espiritual, que nos impede de viver plenamente essas leis e praticá-las. E através desse processo, nós vamos nos interessando, né, nos nossos vícios, nos nossos comportamentos, né, ainda nas guerras, nos conflitos, no nosso egoísmo, e tudo isso impede que nós já utilizemos os recursos que nós já temos, que são mais do que suficientes, para esse processo. E, ao mesmo tempo, né, um ponto interessante é que, mesmo que, vamos supor hoje, né, que toda a riqueza do mundo, né, fosse até, né, uma ideia, de certo modo, até, né, comunista, que muitos têm, mas vamos imaginar que todos os recursos do mundo fossem distribuídos hoje para todo mundo. Né? Não sei quanto cada um teria, mas seria muito dinheiro. Mas, naturalmente, as pessoas não seriam felizes ou não seriam equilibradas. Por quê? Porque muitos usariam esse dinheiro para alimentarem os seus vícios. Né? E muitos transfeririam esse dinheiro, por exemplo, para outras pessoas porque querem que elas, de alguma forma, alimentem esses vícios. Então, no final das contas, né, mesmo que todos tivessem, né, todos os recursos necessários para se viver bem, ainda falta algo. E o que falta? Não é material. O que falta é espiritual. Mesmo que nós tivéssemos, né, uma casa, né, a alimentação garantida, né, as circunstâncias ali materiais, de alguma forma, devido à nossa ainda, digamos assim, natureza, né, não é algo fixo, mas ao nosso grau evolutivo, nós ainda teríamos o egoísmo, teríamos a comparação, ia querer alguma coisa diferente para se diferenciar do outro, né? A gente ainda ia competir pelas coisas, mesmo que todo mundo tivesse as mesmas coisas. Ah, porque eu tenho um, mas eu queria ter 10 e o outro tem um, eu quero tomar dele. Então, esse tipo de situação aconteceria. E, naturalmente, né, depois de alguns meses ou alguns anos, a sociedade voltaria mais ou menos para a organização que ela está hoje, porque não é as questões materiais por si, né, toda essa situação material que nós vivemos, né, com suas desequilíbrios, né, com as suas desigualdades, com seus desequilíbrios, egoísmos, né, situações, né, de perdas, de descaso, de desuso, né, de coisas que são jogadas fora, né, vazios existenciais, todas essas possibilidades hoje que acontecem na nossa sociedade são fruto que ainda do nosso pensamento, do egoísmo que há dentro do coração de cada um de nós, né, do quanto ainda nós temos, né, até Buda dizia, né, que o nosso nosso egoísmo, né, nosso desejo é um buraco negro, porque quanto mais eu tenho, mais eu quero, né, eu não sei ainda me limitar, colocar aqui é o suficiente, é o bastante, ou até mesmo, né, quantas pessoas têm tudo que o mundo pode lhes oferecer materialmente falando, mas ainda assim que querem mais, que precisam de mais. Por quê? Porque não aprenderam ainda a domar, né, a avareza, o egoísmo, o orgulho. Então, enquanto nós ainda tivermos, né, como espíritos, esses sentimentos,
dentro de cada um de nós não tivermos essa consciência, né, de valorizar o que está além do material, e não só isso, mas até as próprias questões materiais, definir o que é suficiente, o que é o bastante, e desenvolvermos, né, essa questão da gratidão, né, da suficiência, né, de valorizar também coisas que estão além da matéria, nós vamos passar por esse processo em todas as vidas, em todas as sociedades. Então, quando nós pensamos sobre isso, né, que a própria sociedade material é um reflexo de todo esse desequilíbrio, de toda essa visão ainda, né, deturpada das leis divinas, e não só das leis divinas, mas da realidade material, né, onde nós ainda valorizamos muito os nossos desejos materiais, né, e as questões que nós criamos de luxo, né, de questões até frívolas também, né, de nós ainda não, enquanto tudo isso, né, fazer parte ainda da nossa visão, né, do nosso desejo, nós ainda não vamos conseguir construir essa nova sociedade, né, essa transformação da humanidade, porque para que haja, né, para que ocorra essa transformação da humanidade, é necessário esse homem novo, essa transformação, para que uma certa massa crítica de espíritos no planeta Terra tenham essa consciência, tenham essa maturidade. Aí nós vamos dar um salto no progresso da humanidade. Então, nós já estamos dando saltos consideráveis, né, na questão de tecnologia, da medicina, de estudos, de até mesmo muitas vezes movida ainda por ideais de lucro, de coisas materiais, mas né, isso ainda tem um certo limite. Quando nós quebrarmos esse limite, ou seja, quando cada espírito conseguir desenvolver, né, uma visão mais profunda da razão de viver, né, da transformação, do seu processo, né, do que está fazendo aqui, né, da sua maturidade espiritual, né, quando nós conseguirmos dar esse passo mais profundo, né, numa certa massa crítica da sociedade, nós vamos conseguir, né, dar passos maiores enquanto humanidade, porque aí algumas barreiras que nós temos hoje serão quebradas. E né, hoje, né, uma situação muito comum que acontece é que, né, por exemplo, alguém, né, vem um cientista, alguém descobre algo, mas como esse algo ainda está muito relacionado a questões materiais, né, questão do lucro, questão né, de que ele precisa ele mesmo precisa de dinheiro para pesquisar, né, aí, ou vender a patente, ou fazer, porque, né, ainda também tem a questão da própria sobrevivência que todos nós lutamos para ter. Então, todas essas questões fazem com que, mesmo que aquilo seja algo revolucionário, mas essas transformações, elas ficam presas, né? Elas ficam confinadas a uma certa parte da sociedade, ou a alguns países, né? A uma certa grau de possibilidade econômico. Então, né, demora muito tempo para que né, esses avanços se espalhem por toda a humanidade. Agora, quando nós chegarmos no momento em que, né, o lucro ou essa visão material não for predominante nos espíritos, aí nós vamos ver as coisas evoluindo mais rápido, porque, né, uma transformação, uma invenção, né, um processo novo que acontecer, ele vai se espalhar rapidamente pela sociedade. E aí até né, um convite aqui que eu faço para, né, para todos, imagine a situação, né, em que não basta apenas, digamos assim, a indústria, né, não é só o capitalismo, o comunismo, não é a questão né, do processo econômico, mas sim do desejo humano. Imagina um momento em que nós estivermos, né, satisfeitos. Por exemplo, né, sei lá, tem um modelo de celular, né, esse modelo é interessante, todo mundo, né, tem os recursos todos ali, e todas as pessoas têm aquele celular, né, e ele dura, né, não precisa ficar fabricando todo ano, porque não tem, né, não é para, tipo assim, por estilo, não é por moda, não é para venda, né, porque é algo útil para todos os habitantes da Terra. Então, cada um tem seu celular ali, né, com os recursos mais avançados possíveis, e não precisa mais se trocar do celular, por exemplo. Então, quando fez, né, um para cada habitante, né, teoricamente ali, já é o suficiente.
Então, né, a gente poderia, de certo modo, seguir esse exemplo para outras coisas. Então, há uma casa para cada pessoa, né, um certo tipo de roupa. Né? Então, quando nós chegássemos numa sociedade em que não é o capitalismo, não é a riqueza, né, ou o status ou o poder que está na frente, né, nós teríamos uma verdadeira utopia, uma transformação, porque a sociedade ia parar de ficar totalmente presa aos processos materiais, industriais, e abriria toda uma frente de, tá, já que, né, eu não preciso trabalhar, né, para sobreviver, eu não preciso trabalhar para ter esses desejos que nem tenho, né, de carro, de coisas materiais, porque todos os habitantes já passaram essa camada, né, já estão satisfeitos com os recursos que possuem, já não, né, não são invejosos, não são, né, estão competindo, não estão brigando. Quais avanços a humanidade poderia dar? Cada espírito, né, o que o espírito poderia ir além da matéria? Então, né, só por essa reflexão, nós verificamos, né, que parece até uma utopia, mas seria totalmente um outro tipo de sociedade, um outro tipo de natureza de vida. Então, quando nós projetamos um pouco isso, nós verificamos, né, que há um grande passo, um grande caminho para a humanidade, mas esse caminho começa o quê? Com a conscientização de cada um de nós. Então, hoje, né, cada um de nós conseguindo entender esse processo em que estamos, em que não estamos aqui ao acaso, não estamos aqui de brincadeira, né, cada um de nós está evoluindo, vai voltar mais vezes à Terra, e que tudo o aprendizado que nós conseguirmos, nós vamos usar no futuro, né? E que a nossa vida vai se tornando mais fácil, mais tranquila, com menos dores, menos né, situações difíceis, conforme a gente for amadurecendo espiritualmente, nós vamos aprendendo a viver a vida de uma forma mais equilibrada, entendendo o processo das pessoas que estão ao nosso redor, né, que existem pessoas mais maduras, menos maduras, pessoas que estão passando por desafios parecidos ou completamente diferentes, né, que as pessoas têm suas visões de mundo baseado nas suas encarnações passadas, que são diferentes da minha, e que está tudo bem. Conforme a gente for evoluindo e percebendo esse processo, nós vamos conseguir, né, focar mais na nossa transformação, que é o nosso grande objetivo aqui, no nosso amadurecimento, aproveitando as oportunidades que nós temos, claro, sabendo usar as coisas materiais, né, mas sempre tendo a mente no espiritual, e dessa forma nós vamos evoluindo, né, e vamos passando cada existência, né, cada vida com mais equilíbrio e contribuindo com a sociedade, porque em qualquer povo, né, qualquer lugar que a gente reencarnar, a gente vai ser um elemento positivo, um elemento de equilíbrio, né, um bom cidadão, um bom esposo, marido, esposa, ou né, um bom espírito naquela sociedade. E dessa forma, aquela sociedade vai ser uma sociedade mais equilibrada, com menos violência, com menos desequilíbrios, porque nós não vamos ter desequilíbrio. E cada espírito que fizer isso vai diminuindo os vícios daquela sociedade, né, os desequilíbrios daquela sociedade, e essa sociedade ela vai evoluindo. Hoje nós vemos esse processo de diferentes formas ao longo do mundo, né, em diferentes povos, em diferentes graus, mas hoje ainda muito focado na questão material. Mas quando nós passarmos essa camada, né, de apenas digamos assim, o sucesso econômico, né, nos transformarmos em um país de primeiro mundo e começarmos a pensar em coisas maiores, né, dentro dessa possibilidade, então, né, de ter equilíbrio, ter justiça, né, ter uma sociedade mais conectada com a natureza, né, menos capitalista, menos consumista, né, uma sociedade em que a gente se satisfaça, né, com as coisas naturais da vida, né? Então, conforme essas sociedades vão surgindo, vão se desenvolvendo, nós vamos verificando, né, certos vislumbres do que cada sociedade, cada povo pode passar no futuro. E é claro que tudo isso que eu estou falando, né, não é um processo rápido, né, pode levar milhões de anos, né, vai levar diferentes reencarnações, mas é algo que nós já estamos dentro, né, nós já estamos nesse processo. Então, quanto mais conscientes nós formos, né, e percebermos esse papel que nós temos como pequenas gotas nesse oceano,
né, mas que né, nós vivemos, né, no nosso redor, nós já podemos criar, de certo modo, essa realidade, né, ou melhorarmos a nossa vida através dessa visão, mas isso vai acelerar esse processo e vai já nos ajudar a ter o equilíbrio, a paz, dentro das limitações da vida, a felicidade, que é o que todos nós queremos também. Então, quanto mais conscientes nós verificarmos e percebermos esse processo, mais a gente vai conseguir ser ativo para já construir essa realidade na nossa existência. Então, nesse caso, eu não dependo de ninguém, depende de mim, depende da minha consciência construir isso e perceber esse papel que eu tenho na sociedade que eu vivo, na família, né, nos familiares, nos amigos, nas pessoas ao meu redor. Eu já tenho esse papel hoje. Então, quanto mais consciente eu for e mais assim né, disciplinado, equilibrado para perceber isso eu for, mais amadurecido, né, espiritualmente eu for, mais eu vou conseguir navegar pela sociedade, criando esse caminho positivo, e mesmo que seja uma contribuição pequena, mas já é uma contribuição que aos poucos vai tendo os frutos conforme o tempo passar. E hoje, né, eu falei bastante aqui, né, me empolguei bastante aqui também, mas é um tema bem interessante, né, então não tenham dúvida do papel de cada um de vocês, né, cada um de nós tem um papel imprescindível nessa transformação, que é lenta sim, né, ela é demorada, mas nós já podemos ir, né, sentindo e percebendo essas mudanças na nossa realidade, na nossa vida, conforme a gente vai praticando. Então, isso já é, de certo modo, até um benefício que nós temos, né, indireto, né, dessa escolha. Então, né, que todos possam refletir sobre esse tema, né, a gente possa perceber o quanto nós estamos conectados com toda a humanidade, né, com todos os povos, todos os espíritos, e cada ação nossa nesse sentido vai ajudando a humanidade a progredir, né, bem como cada vício, cada situação difícil vai postergando esse processo de evolução. E aqui fica, né, meu desejo a todos que possam refletir sobre esse tema, possam pensar o quanto nós podemos materializar na nossa vida essa maturidade, esse equilíbrio, né, essa empatia, esses valores na nossa existência, né? Nós não dependemos de ninguém, nós não precisamos, né, pode ser para agora, essa maturidade, esse equilíbrio, né, a gente já pode ir trabalhando agora, né, e tem né, outras conversas com a Amanda, outros dias que nós falamos sobre várias vertentes, né, que nós podemos praticar essas virtudes, esse comportamento, né, então assistam os outros episódios, os outros programas também da rádio, né, tem outros né, palestrantes, outras pessoas que vão falar sobre outros temas também que tenho certeza que vão contribuir no amadurecimento, na evolução de cada um que está aqui me escutando também. E né, dessa forma eu vou agradecendo a todos e convidando, né, para que possamos fazer a prece final, né, para encerrarmos o programa de hoje e que tenhamos essa coragem, essa força, essa maturidade para realizar esse trabalho, que é um trabalho mesmo de formiguinha, né, ao longo de toda a existência, né, mas é um trabalho que vai aos pouquinhos dando esses frutos, que é justamente esse autoequilíbrio, essa paz de consciência, né, esse equilíbrio de ver sentido na vida e estar percebendo as transformações, né, que nós estamos realizando na nossa vida. Assim, né, eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, né, sentindo a presença de todos os amigos espirituais, e vamos envolvendo toda a humanidade, todo o planeta Terra, em luzes coloridas, em muitas vibrações de paz, de amor e de fé, e vamos vibrando por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, em todo tipo de desequilíbrio, seja material, espiritual, né, por todas que estão passando por vários tipos de dificuldades, pedindo licença para vibrarmos pela pátria brasileira, que nos acolhe com tanto amor e carinho, vibrando pelo nosso estado, pelo nosso município, pelos vizinhos, pelo bairro em que vivemos, pelo nosso ambiente de trabalho, por todos os lugares que frequentamos ao longo da semana,
que possamos ser um elemento de paz e de fé, de amor, de equilíbrio nesses ambientes. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que estão nos leitos hospitalares, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão hoje num leito hospitalar, aqueles que estão se entregando à prostituição, às drogas, aos vícios de todos os tipos, que encontrem mãos amigas que os apoiem, que os ajudem a sair desse caminho, aos jovens, que muitos estão perdidos, sem saber para onde vão, com todos os desafios da sociedade, aqueles irmãos mais com uma idade mais avançada, que muitos estão se desiludindo, estão depressivos porque não se veem mais úteis para a sociedade, acreditam que não são mais úteis, mas são pessoas importantes que ainda têm muito que evoluir, muito que contribuir com as gerações, com as pessoas que estão nesse mundo. Vamos vibrando por toda a sociedade, pelos políticos, pelos tomadores de decisões, que pensem no povo, no que vai melhorar a sociedade, para conduzi-los a um caminho melhor, a um caminho mais espiritualizado, mais equilibrado, com o povo brasileiro, com os outros povos, que vibrando por todos aqueles que encontramos no dia a dia, principalmente aqueles que de alguma forma nos causam aborrecimentos, tristezas, amarguras, por aquelas pessoas que não entendemos, não compreendemos. Vamos assim pedindo licença para vibrar por nós mesmos, crianças espirituais que somos, cheios de defeitos, de vaidades, de orgulhos, que Deus tenha piedade de cada um de nós e nos ajude a amadurecer, a tirar essas traves que temos em nossos olhos. Assim, vamos deixando vibrações em aberto, para que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário, e vamos renovando o nosso compromisso de estarmos refletindo ao longo da nossa semana, buscando nos melhorar, buscando ser um pouquinho mais disciplinados, um pouquinho mais bondosos, humildes e generosos ao longo da nossa vida, e vamos assim deixando vibrações em aberto para que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário, e vamos agradecendo o momento de hoje, as reflexões, e que seja sempre feita a vontade do Pai. E assim, eu agradeço a todos que me acompanharam, aqueles que vão ver o programa em algum outro momento, que tenham todos uma ótima semana, ótimas reflexões, e que possamos estar juntos nessa luta, que é uma luta diária, que todos nós estamos no mesmo barco, estamos tentando, né, lutar contra, né, nossos demônios, nossas fraquezas, nossos vícios, nossas dificuldades, mas que estamos todos juntos e com certeza conseguiremos amadurecer aos poucos e contribuir com a transformação da humanidade, fazendo a nossa parte. Então, um grande abraço a todos, que tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e fiquem todos com Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.